Olá, galera, boa tarde. Eu sou Valdete Flores, acadêmico do curso de bacharelado em Teologia, cursando o terceiro ano pela Unicesumar. Meu polo é Contagem, Minas Gerais. Meu RA é 17 480 16 dígito 5. Hoje o nosso tema vai ser graça e mídias sociais. E para isso eu convidei o Robson da Onda Dura para estar participando aqui conosco nesse trabalho que eu acredito que será relevante para o nosso aprendizado como igreja. Robson, boa tarde, seja bem-vindo. Fala, galera, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou o Robson, sou da Igreja Onda Dura. O tema é super relevante, né? Graça e mídias sociais, né? E como a gente vive numa igreja que ela tem a necessidade de ser contemporânea, é super importante esse assunto, né? Para que a própria igreja, a gente como corpo, possa entender um pouco mais de mídias e como divulgar a graça através dessas mídias. Pois então, Robson, diante desse tema, eu vou fazer para você já uma pergunta já nesse primeiro bloco a respeito das mídias. Como que você tem utilizado as mídias para a divulgação da graça salvífica de Cristo? Como que você poderia estar me falando aí desse tema, que é um tema assim, que ele vem assim para um tema abrangente nos dias atuais? A utilização das mídias, ela é fundamental para todo o negócio hoje, né? Vamos falar primeiro a gente vai trabalhar, vou falar um pouquinho sobre o negócio, né? Eu acho que todas as empresas hoje, elas têm a necessidade de divulgação em massa e até mesmo entender o indivíduo que consome o produto, né? Então, a empresa, ela faz essa busca, procura o perfil do cliente e as mídias têm favorecido muito isso, né? A mídia, seja ela no YouTube, seja no Facebook, Instagram e algumas redes sociais e de divulgação em massa, Twitter, né? E a igreja, por si só, ela não pode perder esse espaço, né? E a igreja, ela tem a necessidade de ser relevante nesse meio, e as mídias, ela tem muito a ver com como podemos fazer com que a mensagem possa chegar às pessoas de uma maneira simples, de uma maneira verdadeira, né? E entender como a mídia funciona é hoje uma obrigação da igreja, né? Às vezes temos grandes sermãos e esse sermão leva 45 minutos de um vídeo e muitas pessoas não vão ficar sentadas durante todo esse tempo para se interessarem. E o momento em que a igreja entra para alcançar as pessoas através da mídia é tentar fazer vídeos curtos e que traga a verdadeira verdade através desses vídeos curtos, né? O Robson, e diante desse tema, eu gostaria de saber o que você pode dizer para nós se Jesus, de alguma forma, ele utilizou a mídia para divulgação do Evangelho, para propagação desse Evangelho há mais de 2000 anos atrás. O que você pode me dizer sobre isso? Jesus, ele não só utilizou a mídia, como ele talvez tenha criado a mídia que nós conhecemos hoje. Jesus, ele sempre deixava muito claros os ensinamentos para a multidão através de parábola, através de pequenas histórias em que no final revelava a verdade a respeito do assunto que ele queria entregar para o povo. Quando existia algo mais íntimo, uma verdade mais escondida na parábola, ele sempre chamava os seus discípulos e revelava essa verdade mais profunda para os discípulos. Mas Jesus, em vários trechos da Bíblia, a gente vai pegar em vários trechos do Novo Testamento, nós vamos entender que ele está no templo
falando a respeito do que ele vive, né? E quando confrontado, ele não perdia tempo em justificar a sua resposta. As respostas de Jesus geralmente revelava na verdade a sua essência, né? Glória a Então Deus. Jesus ele era alguém que criou o que nós podemos falar de mídias, né? Ele utilizou essa mídia para propagação do evangelho. E não é à toa que logo após a sua morte, a gente em pouco período, né, nós tivemos a construção de vários livros que se tornou os livros do Novo Testamento, né? Verdade. Pela verdade, pela essência que ele trouxe Glória a naquele Deus. período. Amém. E por se falar em mídia e a divulgação do evangelho, qual a influência das mídias hoje, que você poderia estar nos dizendo assim, para divulgação e consolidação do evangelho, de um evangelho não híbrido, numa sociedade em que passa por situações assim tão divergentes no momento? É um perigo que a gente corre quando a gente trabalha com mídia, né? Nós podemos, como igreja, como corpo, não se tornar relevante para o verdadeiro assunto. Podemos querer mascarar o evangelho ou apresentar um evangelho muito fácil, podemos querer revelar um evangelho da graça, sem falar do evangelho que ele foi construído a partir das leis, e podemos nos tornar uma porta larga para o que o mundo vive hoje, né? E o que a gente precisa entender com as mídias é que, com as mídias, as portas da igreja elas não se tornam largas. As portas da igreja têm que estar abertas para a população, seja o perfil, né? E então, por isso que a gente precisa entender qual é o perfil do que nós procuramos evangelizar, o perfil das pessoas que nós estamos chegando com o evangelho para ele, para que, de certa forma, a gente seja verdadeiro, consistente e traga a verdadeira essência da palavra. Da mesma forma como Jesus utilizava pequenas parábolas para falar do evangelho, nós precisamos utilizar a mídia com essas pequenas palavras, pequenos textos, pequenos vídeos para falar a verdade da essência do evangelho. Beleza. Então, com isso, nós voltamos no próximo bloco, trazendo uma nova pergunta dentro desse mesmo tema sobre graça. Vamos perguntar mais levar mais uma pergunta aqui para o Robson. Robson, beleza? Ok, beleza, vamos lá. Preparado aí? Preparado. Vamos lá? A igreja, na sua concepção, pode ser um influenciador digital? Eu acredito que a igreja ela não pode ser, ela deve ser um influenciador digital. Se a gente pegar a história da igreja após a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, ela se tornou uma grande influenciadora, né? O evangelho só chegou a nós mais de 2000 anos depois da morte de Cristo, porque a igreja entendeu que ela precisava ser influenciadora. E a importância das mídias é evidenciada nesse fato, né? Você pega aqui quantos César, quantos reis, quantos lordes tentaram calar o povo de Deus, influenciando as pessoas dizendo que isso era uma mentira. E até mesmo com os massacres, né? Sim. Com os martírios Sim. tanto dos discípulos quanto apóstolos. Sim. E os cristãos daquela época, né? Sim, e isso cada vez mais que um cristão era esmagado, um cristão era esfolado, era evidente a proclamação do evangelho. Verdade. Né? Aquilo era um confronto para o próprio César. E é tão notável isso que passa-se o tempo até que chega se eu não me engano, Constantino. Constantino faz uma
meio que uma fusão para tentar agradar gregos, troianos, né? Num período muito crítico. Eu acho que uma revolução muito intensa do evangelho crescendo. E ali foi um marco de que a igreja se tornou uma grande influenciadora naquele período, né? E a gente trazendo para os dias para mais próximos, né? Quantas músicas nós tivemos. E o que leva a entender com isso que, sendo a palavra de Deus, pode fechar todas as portas do mundo, mas a porta do céu continua aberta, mediante essa graça que é derramada sobre a humanidade. Verdade. A Bíblia nos garante, né, que as portas do inferno não prevalecerão perante a igreja, né? Então a igreja ela é do Senhor. Amém. E a gente precisa estourar as portas hoje que impede que a igreja cresça no meio digital, glória a Deus. Né? Mas nós como igrejas, para sermos relevantes e influenciadores digitais, a gente precisa automaticamente melhorar talvez a nossa comunicação. Nós precisamos se tornar relevantes na parte de música, né? Como a igreja... Tem mais participação como igreja nas mídias, nas redes sociais, divulgando o evangelho, um evangelho genuíno, um evangelho que vai além desse híbrido que temos vivido na atualidade. Amém, glória a Deus. E com esse último bloco aqui agora, nós chegamos ao final desse primeiro podcast. Esse foi o nosso primeiro. E deixa aí seu comentário, sugestões de novos temas. Agradeço a presença do Robson. Obrigado, Robson. Valeu, obrigado. Um privilégio participar e tamo junto aí nessa caminhada. Falou, galera. Até a próxima.